Atenção, eu estou recebendo um chamado ao vivo agora, porque o delegado que investiga a morte do menino Benício, de 6 anos, vai ouvir o diretor do hospital onde ele recebeu a injeção de adrenalina na veia. E a médica que prescreveu aquela medicação acaba de ter o habeas corpus preventivo revogado. Nós já mostramos aqui no Balanço Geral que um desembargador, ele julgou o pedido e havia dado esse habeas corpus para essa mulher. Mas agora esse habeas corpus é revogado, ou seja, ela pode ser presa a qualquer momento. Pode ser que essa médica seja presa. A repórter Larissa Santiago tem novidades. Ela vai falar sobre a possibilidade de prisão dessa médica e também do que o delegado fala sobre o avanço das investigações. A importância principalmente, viu, Larissa, do depoimento do diretor do hospital para esclarecer esse caso. Boa tarde para você, Larissa. Tudo bem, Passaia? Boa tarde para você que está aí acompanhando o Balanço Geral. A gente segue aqui acompanhando esse caso da capital amazonense, caso esse que envolve uma criança de 6 anos que morreu depois de ter recebido adrenalina diretamente na veia. Faço questão de lembrar. Uma criança que estava com sintomas de laringite, essa era a suspeita. A criança que saiu de casa com uma tosse, um desconforto respiratório e que infelizmente não voltou para casa. Como você já adiantou, a médica Juliana Brasil teve o habeas corpus revogado. Mas para falar mais sobre isso, já está aqui ao meu lado o delegado responsável pelo caso, o Marcelo Martins, que vai trazer para a gente novas informações. Agora, com esse habeas corpus revogado, ela pode ser presa a qualquer momento? Boa tarde. Boa tarde. A revogação do habeas corpus, por si só, ele não significa que a médica e a técnica de enfermagem serão presas automaticamente. Isso dependeria de um pedido de prisão a ser formulado aqui pelo 24º DIP. Essa medida de prisão, de nós pedirmos essa prisão, caso fosse feita, seria uma medida sigilosa. Então, eu não poderia informar que eu faria esse pedido, né? De todo modo, o que eu posso informar é que as investigações vão prosseguir com todas as diligências cabíveis para desvendar todos os fatos relacionados à morte do pequeno Benício. Agora, Passaia, você comentava sobre o depoimento da gestão do hospital onde tudo aconteceu. Hoje foram ouvidas algumas pessoas. No total, foram mais ou menos 20 pessoas que foram ouvidas até agora. E aí, delegado, eu lhe pergunto o seguinte: o depoimento da gestão foi esclarecedor? O que foi passado até agora? Nós estamos tentando entender como funciona o organograma interno, a linha hierárquica do hospital, para que nós possamos apurar eventuais responsabilidades de pessoas que poderiam ter determinado a presença de alguns tipos de profissionais. Por exemplo, não existia farmacêutico dentro do hospital, na ala pediátrica, do pronto atendimento pediátrico, para dispensar o medicamento adrenalina, e essa ausência desse farmacêutico habilitado pode ter contribuído para a morte do Benício. Então, esse tipo de fato que está sendo apurado com a oitiva dos gestores do hospital. Agora, um outro depoimento que também chamou muita atenção foi de uma das médicas que trabalham no hospital onde tudo aconteceu, que ela falou que a dose que o Benício recebeu é 15 vezes maior do que a recomendada para um adulto. Exatamente. Essa informação foi muito importante para a investigação porque mostra que a overdose de adrenalina que o Benício sofreu por erro da médica e da técnica foi o fator determinante para a sua morte. Porque, veja, essa dosagem em um adulto já poderia certamente levar à sua morte. Agora, imagina numa criança de 6 anos de idade com 21 quilos. Com certeza teria um resultado fatal. A médica e a técnica de enfermagem, elas podem responder pelo quê? Elas estão respondendo atualmente pelo crime de homicídio doloso com dolo eventual, que é quando o autor do crime ignora, tem indiferença ao resultado morte que pode advir para a vítima, que é o caso dessa investigação, e a médica especificamente responde também pelos crimes de falsidade ideológica e pelo crime de uso de documento falso, porque usou um carimbo com a expressão pediatria sem ter a especialidade de pediatra. Delegado, obrigada pelas informações. A gente ouviu o delegado Marcelo Martins, que está acompanhando esse caso, e a gente segue daqui também.
acompanhando, viu, Passaia? Eu volto com você no estúdio. Tá bom, obrigado, viu, Larissa? Obrigado pelas informações. Eu acho que ajuda a entender melhor, né? Sim. Principalmente esse dado que a Larissa trouxe pra gente agora, uma dose 15 vezes superior àquilo que é recomendado para um adulto. Mataram esse menino mesmo. Que irresponsabilidade foi essa? O delegado está fazendo uma apuração meticulosa, maravilhosa e sem dizer que está ajudando esse ou esse. Ele não quis dizer a respeito, depois da revogação do habeas corpus, porque a médica tentou se antecipar, entrou com o pedido de habeas corpus para não ser presa. E ele não antecipou, mas eu acredito que ele já deve ter expedido o mandado de prisão, porque não é possível. É que ele falou que não vai falar. É, claro. Não ele deixou claro aqui dizendo o seguinte, olha, ela só vai ser presa se eu pedir para a justiça, mas se eu for pedir, eu não vou contar para ninguém. Não, ele já deve ter pedido, eu acredito, porque tem que dar uma resposta rápida, porque foi exatamente um descaso, total descaso que aconteceu ali. E o delegado faz isso porque ele conhece as leis. Então, como está em segredo de justiça, ele não pode falar do que ele está fazendo. E ele já deixou a letra aqui para todo mundo, olha, quando eu for fazer, eu não posso falar, eu sou obrigado a ficar quieto, mas saibam que pode ser que eu peça. Tomara que ele tenha pedido, porque, gente, eu estou aqui revoltado, você também, uma criança que morreu porque a médica não prestou atenção e porque a enfermeira, a técnica, ela vai e aplica, e ela sabia, porque ela falou para a mãe, nossa, olha, a médica receitou algo aqui que eu nunca tinha aplicado antes, mas se a médica falou, pô, que coisa é essa, né? Que estupidez foi essa? Que claro que precisa de punição.